jogo marcado principalmente pelo VAR. Coritiba e Remo ficaram no 0-0 lá no Alto da Glória, em Curitiba, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times até criaram algumas boas chances, mas pararam principalmente nos goleiros. E quem brilhou também foi o Marcelo Rangel, novamente com a camisa azulina. No segundo tempo, o Pedro Morisco acabou sendo expulso após dar uma cotovelada no Caio Vinícius. A arbitragem tinha marcado pênalti para o Remo, mas voltou atrás e manteve apenas o vermelho para o goleiro. Depois, o Matheus da Volta viu uma expulsão anulada pelo VAR. Por fim, o árbitro voltou atrás em um pênalti também para o Alviverde após novamente consultar o vídeo. Foi um jogo que, na minha opinião, cara, foi estragado pela arbitragem. E muito. Foi estragado pela arbitragem, cara. E aqui eu não tô fazendo juízo de valor de decisões para um lado ou para o outro, tá? Condução, né? No segundo tempo, cara, tanto que isso é refletido no tempo de acréscimo que o árbitro deu no segundo tempo, seu Jefferson Ferreira de Moraes. O cara deu 13 minutos, cara. 13 minutos de acréscimo. Para um jogo que ficou parado pelo menos uns 15. E atrapalhou completamente o ritmo do jogo, que começou ali no segundo tempo, até um pouquinho mais animado, senhores. Cara, num geral, a impressão que eu tenho dessa partida é que, primeiro, quem tava, usando até a expressão que o Papelinho citou ano passado, quem tava com o espírito armado para demitir o Antônio Oliveira, ou seja, tinha torcedor falando, é melhor perder logo e levar goleada do que ir o Antônio Oliveira ir embora. É melhor perder e aí ele não vai ficar. Quem tava com esse pensamento se decepcionou. Porque, primeiro, o Remo ele não piorou nesse jogo, mas quem estava com a esperança de que o Remo apresentasse uma evolução, eu também não vi evolução nessa partida. O Remo ele teve um futebol dentro da média que ele vem entregando com o Antônio Oliveira. E aí cabe a cada um decidir se essa média é boa ou é ruim. Eu acho que é uma média pensando em brigar pelo acesso, pensando em subir, eu acredito que é um desempenho ruim do jogo do clube do Remo. E fica muito mais evidente, principalmente no segundo tempo, quando o Remo, com, mais uma vez, uma mentalidade conformista, entende que é melhor ficar naquele 0-0 com o Coritiba do que arriscar uma vitória. E é isso que eu venho apontando no Remo, e é isso, para mim, que faz o Remo estar onde ele está. Ele pode até cair para a 8ª posição ao final da rodada, mas ele não está no G4 hoje, muito porque em vários jogos, com uma mentalidade de aceitar o que estava acontecendo, o Remo não quis arriscar. E esse risco, às vezes, é ruim, mas esse risco, às vezes, é bom. Por quê? Tu pode conquistar uma vitória em um jogo improvável. E o Remo ele passa 30 minutos, talvez até um pouquinho mais, com um jogador a mais fora de casa, e quem melhora no jogo é o Coritiba. Quem jogou melhor os últimos 15 minutos da partida foi o Coritiba. Porque o Remo ele quase não atacou. O Remo ele até teve uma posse equilibrada, mas era uma posse que era muito mais com passes laterais do que com passes para frente, do que progredindo, do que entrando na fase de organização ofensiva. Então, enquanto o Remo tiver essa mentalidade conformista, ele vai fazer uma Série B nessa posição de ele estar agora, entre 8º, 6º, 5º lugar. Se o Remo não mudar esse pensamento, ele não vai entrar no G4 ou vai entrar e não vai conseguir ficar. Tem que mudar a mentalidade no Baianão. Michel, seguinte, eu acho que isso foi o que mais incomodou o torcedor do Remo, além da arbitragem. Foi o Coritiba com a menos pressionar, pô. E pressionou levando muito perigo. E o Remo não tinha saída de bola, pô. O Remo não conseguia jogar com um jogador a mais. Em relação à arbitragem, eu concordo que a arbitragem falhou muito, né? Travou muito o jogo, mas também tem culpa dos jogadores, né? Nosso futebol ele passa muito por isso. Acho que as decisões tiveram que ter a presença do VAR, todas as decisões, né? Umas porque ele acabou não vendo, né? Outras porque ele tomou a decisão realmente errada e aí o VAR teve que interferir, mas quando você para analisar só esses 3 lances e você vê que o jogo fica parado praticamente 10 minutos, aí você dá 13 de acréscimos, tendo mais 10 substituições, teve jogo, né? Bem pouco jogo, então acaba prejudicando bastante. Em relação ao time, acho que o Mataus matou a charada aí. O conformismo, né? É isso que está incomodando bastante.
O torcedor que estava com o sentimento de não, agora vai cair, agora vai tomar na tarraqueta, a gente se livra do Antônio. O Remo começa no primeiro tempo, até a expulsão ali no segundo tempo, muito bem, cara, dentro da proposta dele e dentro da proposta que foi a única que o Remo conseguiu jogar, que é de forma reativa, né? Nessa Série B. Até hoje o Remo só conseguiu jogar dessa forma. Enquanto o Remo jogou dessa forma, o Remo esteve muito bem. Em vários momentos eu trabalhei nesse jogo, o Bad Boy, e você também trabalhou, João, o Bad Boy em vários momentos falou, o Remo tá com uma postura decente, o Remo tá jogando. Lógico que o Curitiba tinha posse de bola, criava, tinha oportunidades, mas o Remo estava fazendo um jogo digno. E aí, quando precisou jogar, só para concluir isso, quando precisou jogar, quando teve a oportunidade de vencer e que teve que mudar de postura e provar para o torcedor, nós conseguimos ser protagonista do jogo, aí o Remo não conseguiu. Pois é, defensivamente ali no primeiro tempo, acho que a postura do Remo foi, até de certo ponto, bem interessante, cara, porque trava um pouco o que o Coritiba também tem de melhor, né? O drible, a velocidade, a jogada no 1-1. Eu pensava que, inclusive, ia ser um jogo bem mais acelerado, né? Até pela forma das duas equipes jogarem, mas não, o Remo foi bastante cauteloso ali no primeiro tempo, né? E a postura até foi interessante. Mas o problema é que quando o Remo tentava ter a bola, os caras não conseguiam criar nada também, né? Eu acho que foi o principal ponto negativo pro Remo. No primeiro tempo, pra mim, criou. Não, sim, mas o Remo 3 bons ataques. Pois é, o Remo perdia algumas chances de contra-ataque assim, justamente porque o resto do time não acompanhava. Aí ficavam 2 contra 4, 5 jogadores do Curitiba. Você narrou sempre, o jogo, você falava várias vezes sobre isso, né? A dificuldade que eles tinham do que fazer com a bola. E aí, pra mim, esse é o ponto de treinador. A partir do momento que, por exemplo, que o Remo teve 2 vezes isso, principalmente com dinâmicas o Diego. ofensivas, né? O Remo, em vários momentos, ele recuperava a bola. Até no nosso grupo lá, eu estava elogiando o Caio Vinícius pelo primeiro tempo, porque em vários momentos o Caio Vinícius recuperava a bola e acelerava. Recuperava a bola e acelerava. É claro que ele não é um cara que vai resolver todos os problemas. Aí ele tocava para o Diego Hernandes, até pela característica do Diego, muitas vezes o Diego pegava a bola, desacelerava, ou ele puxava esse contra-ataque, tentava, não tinha gente para chegar, não tinha o apoio, o desmarque de apoio, o jogador se apresentando para fazer a movimentação, ou quando tinha, era tipo 3 contra 5, 2 contra 4, e não criava vantagem no setor, nem vantagem numérica, tu não criava nada em relação a isso. E nas poucas vezes em que o Remo ele conseguiu fazer isso, ele criou chances. Por exemplo, tem uma jogada em que o Marrone ele centraliza, o Davó faz o pivô, o Davó ganha do Maicon no 1 contra 1, e aí o Sávio aparece espetando pela esquerda. O Remo ele tem uma grande chance para fazer isso. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, foi tipo 1 minuto de diferença de um lance pro outro, uma jogada pela direita, o Jaderson, se não me engano, dá um passe, passa pelo Diego e chega no Marcelinho, que estava atacando em profundidade. Só que foram 2 lances bons em um período ali que poderia ter feito um gol, só que foi muito pouco, e não foram lances de contra-ataque, foram lances de atualizados, porque o Remo puxava o contra-ataque, não saía esse contra-ataque, segurava a bola, mantinha a posse. Eu não acho um erro manter a posse, mas claramente não era a ideia do Remo principal isso. Porque se fosse, ele segurava um pouquinho mais a posse de bola, se fosse, ele trabalhava muito mais com isso até mesmo no primeiro tempo. E um outro ponto sobre o primeiro tempo, eu acho que foi um primeiro tempo ok do Remo, mas um ok que ele poderia facilmente ter tomado no mínimo um gol do Coritiba também. Porque o Lucas Munier teve muita chance também, Matheus. Mas percebe que a diferença de volume... Não, de volume tem, mas aí cada um na sua proposta. Mas é que eu acho que a proposta do Remo não funciona dentro disso. Não, eu acho que funcionou. O Remo foi para o primeiro... A proposta funcionou muito mais contra o Goiás do que contra o Coritiba. Tu acabou de falar que o torcedor que iniciou a partida dizendo vamos demitir o Antônio Oliveira hoje, ele tomou na tarraqueta. Tu falou isso. Não. Porque o cara viu que foi um outro Remo. Não foi um outro Remo. O que eu falei foi Remo. Quem esperava que o Remo... o primeiro tempo foi um outro tivesse um jogo para falar que vai ser demissão do Antônio Oliveira, isso não teve. O Remo ele teve um jogo dentro da média. E a média dentro da média. Foi dentro da média. Não. O que o Remo fez diferente contra o Coritiba do que ele fez contra o América Mineiro? Peraí, o Sarrafo... O Remo enfrentou o melhor time do campeonato. Ponto. E jogou contra o melhor time do campeonato. Contra o melhor time do campeonato, o Remo chegou lá fora de casa e jogou dentro da sua perspectiva e da sua estratégia. O Remo conseguiu neutralizar e neutralizou. Neutralizar que eu digo, vou refazer a minha frase. O Remo conseguiu jogar.
o Remo conseguiu jogar no primeiro tempo. Teve bons momentos. Dentro da Teve bons estratégia, momentos. uma coisa, Matheus, é você chegar e falar assim, o Remo não teve o controle do jogo, o Remo não pôs jogo. O Remo não controlou nem com nem sem a bola, o Remo na minha visão. não ficou do adversário. Tá, não mas precisa. existem várias formas de você jogar Sim. e de você ganhar uma partida. O Remo de se futebol. fechou bem. O Remo tinha um problema pelo lado direito, que é crônico, que vai ficar lá, enquanto o Natan tiver, enquanto você não fizer uma dobra ali, vai ficar esse problema ali. E tirando isso, o Remo fez o que podia, porque tem que botar o mérito do adversário também. Sim. Não dá pra botar só o Remo, e aí? O adversário não tem qualidade, não tem jogador, não tem estratégia. Mas o ponto é que o Remo jogou desse jeito, muito parecido com o que o Remo enfrentou adversários piores também. O Remo contra outros adversários não fez o que fez contra o Curitiba no primeiro tempo. O que seria? Jogar. Depende. O Remo Depende do que é jogar. O Remo não consegue. Mateus, o que é jogar? O que seria esse jogar do Remo? Quando foi que a gente saiu com a sensação do Remo estar fazendo um jogo digno nas últimas 4 rodadas? Um jogo digno, um jogo digno é diferente de jogar digno bem. Mas você está contra o melhor adversário da Série B, Mateus, jogando fora de casa, pressionado. A gente estava cobrando uma mudança de postura. O Remo teve essa mudança de postura. Eu não vi essa mudança de postura. Então, meu amigo. Pra mim foi dentro da média. Botar o Real Madrid para botar lá. Pra mim foi dentro da média. Nem o Real Madrid tá conseguindo jogar. Mudança de postura eu não vi. O Remo ele teve um jogo dentro da média. Matheus, o Remo foi jogar contra o líder do campeonato e jogou de igual para igual com os caras no primeiro tempo. Não foi de igual para igual. Não foi de igual para igual. Dentro das suas estratégias, não foi de igual para igual. Gente, qual era a estratégia? A estratégia dos contra-ataques? Vocês conseguem entender? De igual para igual eu sou mais fraco que você, mas eu não vou desistir de vencer, eu não vou desistir de jogar. Eu sou mais fraco. Você vai ter a bola. No final desistiu. Não, eu tô falando do primeiro tempo, tá. Esquece Foca o primeiro tempo. Foca Esquece o segundo tempo. Foca no primeiro tempo. Você é mais forte do que eu. A gente tem que jogar. A gente tem que jogar. Sim. Você é mais forte do que eu tenho uma estratégia. Eu falo, vou deixar o Matheus com a bola e se eu puder jogar, eu vou jogar. Eu não vou só me acovardar. O Remo foi pro jogo. Essa foi a estratégia do Remo deu certo no primeiro tempo. Pra mim não deu. Pra mim deu. Porque se era a estratégia de se fechar, de incomodar o Curitiba, marcar linhas baixas e não deixar o Curitiba chegar à área, se era essa a estratégia... Filho, mas é a qualidade o Curitiba teve 8 finalizações no primeiro tempo, 5 na direção do gol. Aliás, 4 na direção do gol. O Remo ele teve 5 finalizações, 1 na direção do gol. Então... Não chegou? Qual é a estratégia do Remo? Era controlar o jogo? E a qualidade da finalização? Não, aí, é isso que eu quero entender. Aí o Claudinei chega na coletiva, no repá, fala, eles ficam com a bola, a gente fica com os 3 pontos, tá tudo certo. Eu nem tô falando de posse de bola, tô falando de criar chances. O Coritiba teve... Mas, Matheus, é a proposta. O Coritiba teve pelo menos 4 chances. Tá discutindo ideologia, eu tô discutindo proposta de jogo. Eu não tô discutindo a proposta, eu tô discutindo o quê? Nesse jogo, eu não vi evolução no Remo. Eu vi o Remo dentro da média do que ele já faz. O Remo fez isso contra o América Mineiro. O Remo fez isso em alguns jogos fora de casa. No primeiro tempo, o Remo jogou do jeito que jogou? Quando? Que o Remo contra o América assim? Mineiro. Contra o América Mineiro. Contra o América só fez o gol e tomou pressão o jogo todo. Foi o mesmo nível de pressão que o Remo tomou. Eu gostei do comentário. O ponto é, só para finalizar, o Remo ele joga num nível ok, muitas vezes ok dentro ali do esperado, contra adversários de qualquer nível. O Remo ele jogou contra o Coritiba bem parecido do que ele jogou contra o América Mineiro, que é um dos piores times do campeonato. O meu ponto não é que o Remo, o Antônio melhorou, o Antônio piorou. Não tô cobrando ideologia. Tu queres uma mudança de postura? Eu não quero isso. Eu quero entender o que é que o Remo... joga bem pra ti. Não é que nunca joga bem. Quando é que vai jogar? Não é que o Remo ele vai com uma proposta de se fechar. Se tu vai com uma proposta de se fechar, toma 4 chutes no gol, não tá dando certo. Tu vai com uma proposta de se fechar, toma 4 chutes no gol no primeiro tempo, não tá dando certo. O adversário qualidade, não, então. Ele não pode chutar no gol. Tem qualidade. Não pode tem chutar qualidade, pode chutar. Mas se tu vai... Eu vou apontar que funcionou se o Coritiba teve um esperado dentro do primeiro tempo. Dentro do primeiro tempo, o Coritiba teve um índice de 1 gol esperado. A defesa não funcionou.